Melhor forma de estudar, não é? Mas só 4 patinhos voltaram de lá. Não tem forma melhor de estudar pra aula. Pessoal, bem-vindos de volta à disciplina de Inspeção e Tecnologia de Produtos de Origem Animal. Hoje nós falaremos dos métodos químicos para a conservação de carnes. Na verdade, hoje nós vamos entender sobre carne curada. É importante entendermos que a conservação de carne, ela não vem somente daquela ideia de conservarmos diretamente o produto, aplicando sal, desidratando o pedaço da carne em si, mas também todo aquele resto da carne que por algum motivo ainda tinha serventia para o ser humano, mas ele estraga mais rapidamente, tá? Por exemplo, aqueles restinhos de carne que ficavam ali no osso, que a pessoa tinha que pegar, raspar e jogava fora. Hoje em dia você pode moer tudo e fazer talvez aí uma linguiça, uma salsicha. Então, a conservação de carnes também, ela serve aí para a gente conservar as sobras, vamos dizer assim. Historicamente, tá? Desde o Egito, a Mesopotâmia, eles já tinham o conhecimento de que a salga, por exemplo, ou a exposição ao sol, a defumação, atuavam como conservante de carne. Então eles já entendiam que se adicionar alguma substância à carne, já conservava essa carne. Os romanos, eles usavam a neve para conservar a carne. Então eles já tinham conhecimento do frio conservando a carne, certo? Então olha só, nós já entendemos, né, que existem os métodos físicos de conservação de carne, os biológicos, fermentativos, e agora vamos para os químicos. Quando eu digo métodos químicos, na verdade eu quero dizer aqueles métodos que eu adiciono alguma coisa à carne, aquele preparado, aquela mistura, porque não precisa necessariamente ser uma carne, pode ser uma mistura de carnes, uma pasta de carnes. E o que eu posso adicionar? Sal, açúcar, né? Sais de cura que contém aí nitritos, nitratos. Posso adicionar, entre aspas, a fumaça, posso adicionar temperos, né? Como diz lá aquele francês. Então olha só a sequência do nosso raciocínio. Nós abatemos um animal e durante toda a disciplina nós pensamos que o processo de abate precisa ser o mais asséptico possível, precisa evitar ao máximo a contaminação. Caso haja contaminação, nós precisamos aprender a retirar essa contaminação ou evitar que ela se multiplique. E aí nós vimos métodos físicos, né? Processamento aí pelo frio, pelo calor. Nós também pincelamos a radiação, a irradiação, raios gama, que servem aí como bactericidas, mas faltou falarmos da desidratação, que não deixa de ser um método físico, tá? E também desse emprego de conservantes. Vamos entender rapidamente a desidratação, então? Desidratar é retirar a água do alimento. Quando você retira a água, você retira o solvente que a bactéria utilizava para fazer as suas reações. Se não tem água, dificilmente a bactéria consegue fazer as suas reações. Claro que nós temos algumas bactérias que têm capacidade de atividade em água, mesmo com uma pequena quantidade de água. Por exemplo, salmonela consegue sobreviver bem e se multiplicar até em carne desidratada. Mas na média, as bactérias, só da gente desidratar o produto, a bactéria não tem como ter solvente para poder fazer as suas reações, então a gente já atrapalha seu processo de multiplicação. Então nós reduzimos a atividade que nós temos ali dentro da carne através da desidratação. Sol e fumaça sempre foram grandes aliados do ser humano nesse processo de desidratar, tá? Sal, fumaça, calor, sempre ajudou a desidratar o alimento. E ele tem vantagens e desvantagens, certo? Concentra o sabor, não é verdade? Aquela carne de sol, ela é mais forte, tem um sabor mais acentuado. A carne fica mais seca, portanto modifica a textura. Ela fica mais escura, porque ela perde a água, concentra o soluto aqui, concentra a mioglobina, então ela perde um pouquinho, ela altera a sua coloração. Entendendo isso, vamos entender que o conceito de conservação química, ele vem da adição de substâncias e algumas delas podem partir do princípio da desidratação. Então, por exemplo, adicionar sal é uma forma de desidratar. Por quê? Porque o sal puxa a água do alimento. Então vamos entender aqui
que esses conservantes, eles vão promover a cura do alimento. O que é a cura do alimento? Curar o alimento é deixar esse alimento maturar e nele ali ocorrer alterações enzimáticas, proteolíticas, lipolíticas, de forma a dar ao produto, conferir ao produto características sensoriais, um sabor característico, um aroma característico. Por exemplo, o presunto nosso, ele não tem um sabor característico, um aroma característico. Você sente cheiro de presunto, você sabe que é presunto. Você come presunto e sabe que é presunto. O presunto é um produto que foi adicionado, a ele foram adicionados sais de cura. Então o processo de cura, na verdade, é um processo de conservação. E eu tenho várias formas de fazer, certo? Porém, eu preciso adicionar sais de cura. Aqui um exemplo, olha que legal, em que eu estou adicionando sais de cura numa massa de salsicha ou numa massa de linguiça. Então, essa cura pode ser direta. Eu adiciono diretamente o produto à massa que eu estou mexendo. Ou pode ser a seco, que na verdade eu adiciono o produto por fora e o produto vai penetrando lentamente. É mais comum de acontecer essa cura aí com sal. Olha o bacalhau aqui, ó. Por fora você põe o sal e o sal desidrata esse produto de fora para dentro e promove a cura e promove a conservação. Eu tenho cura por imersão, que é aí as nossas carnes que nós mergulhamos em salmoura, que nós deixamos a carne marinada, né? Quem já comeu carne marinada aí? No Natal, na hora que você vai preparar a sua leitoinha, você pega, prepara a leitoa, deixa ela marinando num tempero bem gostoso, ela pega um sabor legal. É um processo mais lento, porém muito eficiente para adquirir, além de sabor, promover a cura, promover essa ação proteolítica, lipolítica que vai conservar o alimento. Eu posso injetar uma substância, injetar salmoura, por exemplo. Aqui eu estou injetando salmoura diretamente na perna do frango, ali na coxa do frango. E olha que legal, quando eu falo que eu estou injetando salmoura, ou estou deixando em imersão em salmoura, qual que é a ideia do sal no alimento? Todo mundo vai comer um arroz, nossa, tá sem sal. É porque o primeiro que a gente pensa tá faltando sabor, então o sal dá sabor. A segunda coisa que a gente pensou aqui agora há pouco foi o sal desidrata. Quando ele desidrata, ele impede que as bactérias se multipliquem mais rapidamente. Só que além disso, o próprio sal consegue atuar como bactericida. Dependendo da sua concentração, ele consegue inibir o crescimento microbiano, certo? Olha só, a 5% de sal, nós conseguimos inibir o crescimento do Clostridium botulinum tipo E. A 10 eu já consigo inibir o crescimento do Clostridium tipo B. Então olha que legal, só o sal adicionado já atua como um limitador do crescimento para bactérias. Então atua muito bem como um conservante, além de ser um tempero e além de desidratar o alimento. Então a salga nada mais é do que a adição de cloreto de sódio, sal comum. Como eu disse, inibe o crescimento bacteriano, reduz a atividade de água por aumentar a pressão osmótica. Esse aqui é o preparo daquele presunto famoso, presunto verdadeiro, porque o nosso é fiambre. O presunto verdadeiro, aí que nós temos lá o Ramon espanhol, nós temos o presunto Parma, né? O Ramon lá espanhol é o pata negra. A salga, ela tem só alguns pontos que nós temos que prestar atenção, que se você põe muito sal, limita o consumo. Então o sal é um grande limitador de consumo. Então se eu adiciono muito sal numa comida, ninguém gosta de comer. E o sal pode acabar em grandes quantidades, puxando água de fora para dentro e não de dentro para fora. Porque você acaba de dentro do alimento, você pode trazer de fora para dentro, certo? Então tem que tomar cuidado apenas com isso. Já nitritos e nitratos são substâncias adicionadas à carne com dois intuitos. O primeiro, eles são excelentes bactericidas. Então eu preciso deles como preservantes, conservadores do alimento por evitar o crescimento bacteriano, e também porque eles conferem uma coloração muito interessante ao alimento, porque ele deixa a coloração do alimento rosada. Quando eu tenho nitritos e nitratos adicionados à carne, esses nitritos, os nitratos eles são transformados por bactérias em nitritos. Esses nitritos liberam nitrogênio. Esse nitrogênio é associado ao oxigênio, formando o óxido nítrico ou óxido nitroso. Esse NO
associado à mioglobina, formando nitroso-mioglobina ou então nitroso-hemocromo e promovendo aquela cor rosa que nós temos no alimento. Então, quando eu adiciono nitrito a um presunto, por exemplo, eu faço aquele presunto ter aquela coloração mais rosada por conta dessa adição de nitritos e nitratos. E claro, eles atuam como bacteriostáticos. Isso é importante nós lembrarmos. Aqui eu tenho o que vai cair na prova, que vocês precisam lembrar, que é as diferentes colorações de carne que eu tenho de acordo com o estado da mioglobina e a molécula de ferro que eu tenho, e claro, ao que ela está ligada, se é oxigênio, óxido nítrico, água. O uso de nitrito e nitrato tem um probleminha, uma vantagem, mas um probleminha. Para a saúde pública, o nitrito consumido em grandes quantidades é tóxico. Ele pode ser tóxico a ponto de levar à intoxicação direta ou a problemas secundários, como desenvolvimento de neoplasias. Porém, o nível que nós utilizamos é de 20 a 40 vezes mais baixo do que o nível normal. Então, é relativamente seguro, mas alimentos enlatados, se nós consumirmos em excesso, nós podemos estar consumindo nitritos em excesso, o que é um problema. Além disso, pensando em problema negativo, né, ele pode ser, portanto, carcinogênico. Porém, ele tem uma única vantagem que nos ajuda. Ele ajuda a controlar muito bem o Clostridium botulino. Então, olha só, eu já falei que o sal controla o Clostridium botulino, eu já falei que nós precisamos ter muita higiene para controlar o Clostridium botulino, e agora eu estou falando para vocês que adicionar nitrito também ajuda a controlar o Clostridium botulino. Além desses aditivos, eu tenho outros que não necessariamente atuam para conservar o alimento, mas poderiam, dependendo da concentração. O açúcar, ele é adicionado ao alimento por dois motivos. O primeiro é que ele quebra um pouco aquele amargor do nitrito, então é interessante adicionar açúcar porque ele quebra um pouco aquele gosto amargo que o alimento ficaria. E ele atua aí também dando um saborzinho agradável. Porém, se eu adicionar muito açúcar, ele atua como um conservante. O problema é que eu preciso adicionar em torno de 20% de açúcar para que ele funcione como conservante. Então a nossa ideia aqui é adicionar açúcar apenas para mascarar o gosto amargo do nitrito. E fosfatos, eu posso adicionar fosfatos, diferentes fosfatos, tá? Sim, eu posso. Esses fosfatos, eles atuam trazendo água de volta para o alimento. Por quê? Porque quando eu adiciono nitrito, quando eu adiciono sal, quando eu adiciono açúcar, são todas substâncias que têm uma alta osmolaridade, elas puxam água. Se elas puxam água, o alimento desidrata demais. E a indústria não quer perder volume, ela quer te vender um pouco de água também. Então, eu adiciono fosfatos para voltar o rendimento daquilo que foi perdido pelo sal. Eu também posso adicionar aí, por exemplo, ácido ascórbico, certo? Além de outras substâncias que são conservantes, antioxidantes. Eu posso adicionar extensores que vão melhorar o rendimento ou fatiamento, tá? Por exemplo, aí eu quero adicionar extrato de soja ou então leite em pó, né, derivado de leite ou plasma sanguíneo para facilitar o fatiamento do presunto. Eu posso fazer isso. Condimentos diversos, alho, cebolas, especiarias. O português viajou o mundo 500 anos atrás para descobrir uma pimenta e ninguém vai lá e adiciona pimenta. A gente tem que usar um condimentozinho para valer a pena o que eles fizeram pela gente. Posso adicionar corantes? Claro que posso. Por exemplo, aí, aquele vermelho da cochonilha que fica bem escurinho, um vermelho bonito, carmim. Posso adicionar urucum? Posso. E antibióticos atuando como conservantes? É interessante nós adicionarmos antibióticos aos alimentos enlatados, por exemplo? Óbvio que não. Por quê? Porque nós vamos ter aí a formação de resistência e tudo mais. Porém, hoje nós estamos fazendo algumas pesquisas, principalmente com óleos essenciais, que têm a capacidade de atuar como bactericidas e não são usados diretamente pela medicina humana. Então, é controverso, mas nós já conseguimos utilizar antibióticos como conservantes de alimentos. E claro, eu posso utilizar aí reguladores de acidez, como bicarbonato, óxido de magnésio. Continuando, a defumação. A defumação é um processo de conservação do alimento. Vocês já conseguem entender que o alimento está sendo submetido ao calor no processo de defumação e aí ele desidrata. Se desidrata, cai um pouco a atividade de água do alimento. A bactéria, sem muita água para ela poder fazer suas reações, ela não se multiplica.
Então, a defumação ela atua diretamente aí desidratando. Porém, além disso, a defumação, a fumaça, ela tem alguns compostos. E esses compostos, normalmente aí fenólicos, eles grudam no alimento, em volta do alimento, e eles atuam como bactericidas e eles também fornecem um sabor e um cheiro agradável que é apreciado pelo ser humano, certo? Ela tem duas desvantagens, a principal delas é que alguns compostos na fumaça podem ser tóxicos, cancerígenos, e obviamente se eu ponho o alimento para desidratar, esse alimento perde volume. Então se eu vou vender uma linguiça fresca ou uma linguiça defumada, eu posso perder até 10% do volume da linguiça, isso deve ser levado em conta da parte financeira. Bem, a defumação ela vem de diferentes processos. Hoje em dia inventaram até defumação líquida, que na verdade se adiciona um líquido com compostos de fumaça ali e você confere o sabor e o aroma ao alimento. Porém, tradicionalmente, a defumação varia de acordo com a temperatura do defumador, a distância do fogo, o tipo de madeira, tá? Claro que se você pegar uma madeira tratada, um eucalipto tratado com cobre para evitar a sua degradação e você queimar isso, você vai conferir cheiros desagradáveis, sabor desagradável à carne. Então o tipo de madeira que você vai estar utilizando, o tratamento que essa madeira tem também é problemático. Mas claro, você, além de tudo, você pode adicionar aqui algumas especiarias ao processo de defumação para conferir cheiros e sabores diferentes e agradáveis ao seu produto. Bem, quais são as principais alterações que eu tenho na carne curada? Bem, a primeira de todas é que essas carnes elas podem escurecer. Elas podem escurecer porque eu estou adicionando substâncias nela que vão desidratar. E tudo que desidrata concentra, no caso nosso aqui, vai concentrar a mioglobina. Mas ela também pode descolorir. Por quê? Porque se eu adiciono pouco nitrito, essa carne não vai ficar tão rosada quanto eu gostaria que ela ficasse, pensando num presunto. Ou ela fica muito corada porque eu adicionei muito nitrito. Ou ela descolore pela luz, ela pode descolorir pelo ranço. Lembra lá que os lipídios eles podem se oxidar e rancificar, nós já vimos isso. Pode haver descoloração química, principalmente aí pela presença de luz. Pode haver o esverdecimento bacteriano, aí é problema, porque a bactéria se multiplicou e ela promoveu ali a formação de sulfamioglobina, que vai dar aquele cheiro ruim e vai formar essas reações, esses halos esverdeados. E no interior do produto eu também posso ter a mesma coisa, cura excessiva ou deficiente, formação desses anéis verdes que também tem relação direta com a quantidade de bactérias. Claro que o sabor e o odor podem ser alterados se houver crescimento bacteriano, normalmente aí levando a um sabor mais ácido. Pode haver produção de gás, como nós já vimos aí, devido ao crescimento bacteriano, principalmente Clostridium botulinum. E claro, pode haver aquele limo bacteriano formado. Você já deixou presunto na geladeira e formou aquele limozinho na parte de cima? Que aí o estudante, quando está sem dinheiro, pega, lava aquilo, põe na frigideira e come mesmo assim? Aquilo pode ser devido ao crescimento de bactérias que iniciou o processo de degradação. Beleza, pessoal?